Shalom Aleichem. Hoje eu vou falar sobre o Kotel HaMaaravi, as bases de sustentação do muro do Kotel HaMaaravi, das ruínas do Beit HaMikdash. Tá? Citando aqui Charles Vaughan, ele foi um dos arqueólogos que estudou, que analisou, que passou todas as medidas, né, no ano de 1864. Ele estudou o local, tá? Os túneis subterrâneos do Kotel do Beit HaMikdash. Tá? A começar aqui pelas pedras do muro e a fileira principal. As pedras enfileiradas do muro são exemplos do estilo de construção usado no tempo de Herodes. O Kotel foi construído sem qualquer cimento ou argamassa, e o rejunte entre as pedras era tão preciso que sequer uma lâmina podia ser inserida. Interessante. Cada pedra apresenta uma moldura entalhada em torno de toda a borda externa, às vezes com 2 ou mesmo 3 frisos. Essas características é típica e única no mundo clássico. Não há, na história da humanidade, não existe, principalmente no período clássico, no período do classicismo, nenhuma construção que foi feita com tamanha tecnologia, com tamanha preciosidade, né, com tamanho cuidado, uma forma assim bem detalhada, bem segura, para que não houvesse um desmoronamento, e planejado para que durasse por todo o tempo. As fileiras de pedras também não têm alinhamentos vertical perfeito, porque cada fileira é recuada 2 centímetros para dentro, em relação à de baixo. Essa leve inclinação, além de estética, tem também a função de reforçar e dar mais estabilidade nas muralhas. Tá? Descendo alguns degraus do grande hall, do lado oriental, o visitante pode ver uma seção do muro onde, sobre uma fileira com pedras de dimensões regulares, há uma com as pedras do maior tamanho do conjunto, chamada de fileira principal. A época de Herodes estava a 6 metros de altura do nível da rua. E além de servir de arrimo a outras estruturas, conferia ao muro maior resistência em caso de terremotos. Muitos estudiosos acreditam que essa seja a maior pedra de construção já usada na história da arquitetura. É muito interessante. 4 pedras dessas fileiras, que se estende por 36 metros. Tem dimensões enormes. Muito me chamou a atenção foi o tamanho e o peso de cada uma dessas bases de sustentação do muro. Tá? A primeira pesa cerca de 620 toneladas e tem cerca de 13 metros e meio de comprimento, por 4 de profundidade e 3 metros e meio de altura. A terceira e a quarta também são enormes, com cerca de 12 metros e 8 metros de comprimento, respectivamente. Os maciços blocos de pedras da fileira principal tinham por função conferir estabilidade ao muro. Talvez tão eficaz era o sistema que, através da história, a estrutura de fato resistiu a catástrofes e terremotos. Muito, muito interessante. Uma tecnologia que, no mundo atual, na tecnologia atual, os construtores, os engenheiros, os arqueólogos, eles ficam surpresos, eles se surpreendem em ver tamanha capacidade, tamanha sabedoria, né, em construir, em fazer uma estrutura magnífica, uma estrutura de bases tão sólidas quanto foi feito as bases do Kotel HaMaaravi, as bases de sustentação do muro. Charles Vaughan
Charles Warren, ele deu início, né, a um processo, um processo de observação das estruturas, dos túneis subterrâneos. Ele deu início ali, chamou a atenção do mundo judaico, né, para a retomada, até mesmo do sonho da retomada, do sonho da volta, da retomada de Jerusalém, da volta do povo judeu para a nossa terra natal. Tá? Localizada próximo ao eixo do Kodesh HaKodashim, esta área era, durante o segundo templo, um espaço de uma amplitude impressionante, uma das principais vias de acesso ao monte. Uma pequena praça pavimentada levava ao local, e por essa entrada os visitantes chegavam a uma passagem subterrânea. Após subir alguns degraus, finalmente ascendiam ao monte do templo. É interessante que, provavelmente, muito provável, inclusive há comentários, há relatos, né, que provavelmente Rav Yeshua, quando foi fazer suas últimas tefilotes no Monte das Oliveiras, né, ele usou essa passagem, tá, para ter acesso ao Monte das Oliveiras. Tá? Durante mais de 5 séculos, após a queda do templo, tanto o romano quanto os cristãos que dominaram a cidade impediram os judeus de viverem em Jerusalém. Tá? Interessante o quanto o cristianismo apostólico romano, tá? O cristianismo romano perseguiu o quanto pôde ao nosso povo, aos nossos pais, aos nossos antepassados, aos judeus. Né? Em 600 a situação ela mudou, melhorou um pouco, em 638 da nossa era, quando os exércitos islâmicos conquistaram Jerusalém. Apesar de continuar vetado o acesso ao Monte do Templo, os muçulmanos permitiam aos judeus rezar no local do antigo portão, onde esses fizeram uma sinagoga. Por ser subterrânea, ficou conhecido como Me'ará, a gruta. O local passou a ser o centro da vida judaica até 1099. É aí quando os cruzados, né, novamente, o cristianismo romano novamente reconquista invade Jerusalém, e ali novamente há uma nova perseguição, eles expulsam os judeus, né? Além de banirem novamente os judeus, eles selaram a Me'ará, ou seja, selaram a gruta, né? Transformando-a em uma cisterna de água. Mesmo com a volta dos muçulmanos, a gruta continuou vedada, e os judeus não tiveram mais acesso ao local, que acabou soterrado durante as modificações topográficas subsequentes. Tá? Agora, falando um pouco da reconstrução do Beit HaMikdash, dos planos para reconstruir, o projeto para reconstruir o Beit HaMikdash, tá? Que nós temos à frente de todo esse plano, o do Instituto do Templo, né? O rabino, o Yehuda Glick, tá? Ele é o responsável, ele é o presidente do Instituto do Templo. Tá? E temos também o rabino Nahman Kahane, que é responsável em dar treinamentos aos que usarão o cargo de Kohen, de sacerdote, que são detalhadamente, foram comprovadamente ascendência dos antigos, dos Kohen, dos sacerdotes que viviam no Beit HaMikdash em Jerusalém antes da segunda diáspora do ano 70. Tá? Um dos utensílios, inclusive refizeram, já estão todos refeitos, aproximadamente 120 utensílios que se utilizava
no Beit HaMikdash, de uma forma milimetricamente respeitada pelos parâmetros, né, pelos centímetros, pelos dados passados por Hashem a Moshe Rabbeinu. Então todos esses utensílios já estão prontos, tá? E um dos utensílios que mais me atraiu a minha atenção foi a reconstrução da menorá. Ela pesa 45 quilos de ouro puro. Atualmente ela tem um valor em 2 milhões de dólares, o equivalente a pouca coisa mais que 6 milhões de reais. Isso somente a menorá. Tá? E outro detalhe também muito interessante, me chama muita atenção, é as 4.000 harpas que eram tocadas pelos antigos levitas. Tá? Elas foram refeitas, 4.000 harpas, para os levitas tocarem, exatamente da forma que se fazia, exatamente da forma que era feito no Beit HaMikdash. Tá? Então fica aí o meu comentário, mais um assunto acho que de muita relevância, né? O meu Todarabá, o meu Lehitraot, o meu Shabbat Shalom Lekulam, finalzinho de Shabbat. Eu agradeço a todos por assistirem e acompanharem mais este vídeo informativo. Lehitraot. Shalom Aleichem.